Olá, boa noite. O Aitec abre inscrições para diversos cursos gratuitos em Minas. O WhatsApp passa a disponibilizar chamadas em vídeo para telefones com sistema Android. O NTV News desta terça-feira vai mostrar ainda. Polícia Civil apreende tio e sobrinho acusado de tráfico de drogas em Patos de Minas. Investigadores encontram crack em casa no bairro Vila Rosa e levam 4 homens para a delegacia. 2 irmãos são presos por ameaça e por posse ilegal de arma de fogo. Caixa diz que vai investigar denúncia de venda de moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Diretório acadêmico do Unipam realiza congresso de medicina em Patos de Minas. Núcleo de Arte e Cultura promove curso de produção de vídeos. Programa de combate à dengue inicia levantamento para descobrir índice de infestação do Aedes aegypti. Calor interfere também na rotina dos cães e especialista recomenda cuidados. E você vai conhecer a Casa dos Profetas, que oferece ajuda a moradores de rua. Destaques que você acompanha a partir de agora no NTV News. Não saia daí. A Polícia Civil apresentou na manhã desta terça-feira 2 homens acusados de tráfico de drogas. Tio e sobrinho estariam recebendo maconha de São Paulo e distribuindo na cidade. Mais de 1,6 kg da droga foram encontrados na casa deles, no bairro Valparaíso. 2 homens foram presos na tarde desta segunda-feira, suspeitos do crime de tráfico de drogas em Patos de Minas. A ação aconteceu após denúncias e monitoramentos, que levaram a Polícia Civil até os 2 envolvidos. Os policiais receberam informações de que há alguns dias teria chegado na cidade grande quantidade de maconha, aproximadamente 300 quilos, e que essa droga estaria escondida, armazenada em um imóvel ali do bairro Valparaíso. Desde então, os investigadores realizaram diligências no intuito de identificar qual seria esse imóvel. Durante os trabalhos da PC, foram abordados Nilson Gonçalves de Leles, de 33 anos, e Lucas Henrique Gonçalves de Leles, de 20 anos, que, segundo a polícia, são tio e sobrinho. Eles estavam em um veículo com placas do estado de São Paulo. Os 2 foram presos e, dentro do carro, foram localizados mais de 1 quilo de maconha. O Nilson assume que é o morador do imóvel e que seu sobrinho Lucas somente estaria com ele ali o acompanhando no momento, O fato é que no momento da abordagem, os investigadores localizaram o Lucas e o Nilson dentro de um veículo oriundo do estado de São Paulo. E com o Lucas já foi encontrada aí parte da substância, parte da maconha em poder do mesmo. E o restante da maconha estava armazenada em mochilas dentro do imóvel, o que nos leva a crer de que maior quantidade de droga estaria nessa residência e que possivelmente foi deslocado para outro local aí na tentativa de despistar aí os trabalhos da polícia. Nilson e Lucas foram ouvidos e autuados pelo crime de tráfico e associação para o tráfico. O Lucas não registra antecedente criminal, mas o seu tio Nilson, sim, já registra antecedente, tanto pelo crime de receptação como pelo crime de estelionato. Haja vista que o Nilson teria se mudado para o estado de São Paulo. Após responder por esses processos, estaria há algum tempo morando no estado de São Paulo e recentemente teria voltado aqui para a cidade de Patos de Minas. De acordo com o delegado, o trabalho de investigação da Polícia Civil continua para tentar identificar o envolvimento de outras pessoas na movimentação criminosa. As investigações continuam, haja vista que as informações iniciais eram de uma grande quantidade de droga, E tendo em vista também as características que nós localizamos lá no imóvel, as mochilas com odor da droga, então as investigações vão continuar e a gente não descarta a participação de outras pessoas no tráfico de drogas. Também nesta terça-feira, a Polícia Civil prendeu 4 homens que estariam comercializando crack no bairro Vila Rosa. Os detalhes você vai ver ainda nesta edição do NTV News. As 845 moradias do bairro Jardim Quebec foram entregues recentemente às famílias beneficiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida e já existem diversas denúncias de vendas de imóveis. A Caixa Econômica Federal informou que vai investigar todos os casos. O governo federal investiu cerca de 50 milhões na construção do conjunto habitacional. Esta faixa do programa é para atender as famílias mais carentes, com renda máxima de R$ 1.800. As casas são subsidiadas e o valor máximo da prestação não passa de R$ 90 por mês.
As normas, no entanto, são rigorosas. As famílias foram selecionadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social. As chaves foram entregues no dia 22 de setembro e os beneficiários têm prazo definido para ocupar seus imóveis. As casas são exclusivamente para a moradia da família selecionada, não podendo ser alugadas e muito menos vendidas. Mas denúncias de que ágios de casa estariam sendo vendidos não param de chegar. Em um anúncio em uma rede social, uma suposta moradora anuncia o ágio de R$ 5.000 e prestações de R$ 79. O post foi apagado e o telefone indicado na postagem não atende, mas o caso está sendo analisado. Segundo a assessoria de imprensa da Caixa, quem vende ou aluga fica obrigado a restituir integralmente os subsídios recebidos e não participará de mais nenhum programa social com recursos federais. Já quem adquire irregularmente perderá o imóvel. Essa condição é informada ao beneficiário na assinatura do contrato. A Caixa atua diretamente na análise de ocupação dos imóveis e verifica se todas as casas estão ocupadas pelos legítimos beneficiários. Além disso, fiscais fazem visitas periódicas nos imóveis. Quando há denúncia de descumprimento desta regra, a Caixa notifica os moradores para que comprovem a ocupação regular do imóvel. Caso fique comprovada a ocupação irregular do imóvel para terceiros, a Caixa protocola noticia crime na Polícia Federal e adota medidas judiciais cabíveis no sentido de buscar a rescisão do contrato e a reintegração de posse do imóvel. As pessoas podem fazer denúncias e reclamações ao programa por meio do telefone 0800 721 6268. Além disso, elas podem procurar as agências da Caixa e formalizar a denúncia de comércio ilegal dos imóveis do Minha Casa Minha Vida. No próximo bloco, o NTV News vai mostrar como foi a abertura do Congresso de Medicina e vai mostrar dicas para quem quer produzir os próprios documentários. O Vaticano divulgou hoje novas regras para a cremação de católicos, que incluem a proibição à conservação das cinzas em casa. O documento, Renascendo com Cristo, foi escrito pela Congregação da Doutrina para a Fé e também proíbe os católicos de espalharem as cinzas de seus entes queridos na natureza e orienta normas canônicas para a conservação dos restos mortais. Foi aberta na noite desta segunda-feira a 5ª edição do Congresso de Medicina. O encontro é promovido pelo Diretório Acadêmico do curso de Medicina do Unipam. A importância da família no tratamento foi um dos temas abordados. A cerimônia de abertura contou com a palestra da doutora Beatriz de Souza, abordando sobre a importância dos cuidados paliativos para pacientes oncológicos. É um cuidado que a gente dá para aquela pessoa que já não tem mais chance de tratamento. A gente não espera que a pessoa seja curada da doença que ela tem, mas ainda precisa de muito cuidado. A pessoa tem os sintomas, tem dores, tem outras coisas. E que a gente precisa de cuidar dessa pessoa, né, para que ela não fique com muitos sintomas, que tenha uma vida com mais qualidade, né? O COMED vem sendo realizado na cidade através da organização do Diretório Acadêmico e da coordenação do curso de Medicina do Centro Universitário de Patos de Minas. Eu vejo o Congresso e tem estimulado, porque o Congresso passa muita informação, muita experiência, e diante da informação vai ter o conhecimento. E não é só a parte da medicina, tem que entender como que funciona a sociedade, a população, porque ser médico tem que gostar das pessoas e tem que entender a população em geral. É o momento de realizar. E essa realização de busca científica, de determinação por projetos também científicos na área é extremamente importante para o desenvolvimento profissional que a gente forma. Diversos profissionais estiveram presentes na cerimônia. O tema, um tanto convidativo, despertou a atenção dos organizadores. A gente sempre trata da questão de medicina, tratamento, medicamento,
só isso. E às vezes a gente precisa ter um cuidado mais voltado para o pessoal, um carinho maior pelo paciente, formas de fazer com que ele se sinta melhor. E isso não necessariamente não são medicamentos, pode ser a forma como ele é tratado. A médica Beatriz passou também sobre a importância do apoio da família com pacientes que se encontram em estado crítico. A família precisa de ter as orientações, né, para essa pessoa ter uma qualidade melhor, e a própria família às vezes tem a tristeza, tem as dúvidas, né? Então a gente pode acompanhar a família junto com o paciente para que ajude que essa pessoa tenha uma melhor vida. Beatriz tirou dúvidas e passou informações sobre a diferença entre cuidados paliativos e hospice. O hospice é um lugar onde a gente faz o cuidado paliativo. Muitas vezes o paciente que já está realmente muito avançado, né, que já tem as suas atividades muito comprometidas, o paciente que está basicamente mais acamado e que tem muito sintoma, tem muita falta de ar, por exemplo, já tem muita dificuldade para alimentação, então ele precisa de um cuidado mais dedicado mesmo. Então a gente pode mantê-lo num hospital que chama hospice, dando essa atenção de cuidados. Essas e outras pontuações foram fornecidas para os profissionais, que acreditam na necessidade de atividades como essas, visando o crescimento profissional. É uma oportunidade muito grande para a gente trocar experiências com profissionais de capitais, né, de cidades maiores, que têm serviços de complexidade um pouco maior do que aquela que a gente consegue oferecer aqui. E mesmo para a gente saber que muitos serviços que a gente oferece aqui estão dentro da realidade proposta para o tratamento efetivo. O WhatsApp ganhou uma atualização que levará videochamadas aos aplicativos que rodam no sistema Android. Uma versão piloto do programa com a nova função foi liberada nesta segunda-feira. Com a melhoria, o serviço instantâneo de bate-papo do Facebook passará a competir com o Messenger, que também pertence à rede social, com o Skype da Microsoft e com o do Google. Para usar o recurso, o usuário tem de instalar a versão 2.16.318 diretamente no site do WhatsApp. Entretanto, o funcionamento pleno do novo recurso tem alguns empecilhos. Caso o destinatário da chamada não tenha a nova versão do aplicativo, por exemplo, a ligação não será efetuada. O Núcleo de Arte e Cultura do Unipan está promovendo um curso de produção de vídeos em Patos de Minas. Os participantes aprendem técnicas para captação de imagens e edição de documentários. O telefone celular sempre à mão é uma ferramenta e tanto para produzir um vídeo. Muito mais do que receber o conteúdo, as pessoas querem fazer parte da história. A gente tem casos aí de filmes que ganharam prêmios mundialmente, foram feitos com celular. A gente sabe que hoje qualquer situação que acontece na rua pode ser filmada e muitas vezes editada, às vezes dentro do próprio celular, né? Eu acho que é uma ferramenta que está aí na mão de todo mundo. A gente tem que entender o que ela realmente significa. Daniel é videoprojetista e está em Patos de Minas ministrando um curso de produção de vídeos e documentários em parceria com o pesquisador Frederico Sabino. Além de uma certa noção da história das imagens, de como a gente chegou até aqui hoje em dia, né, com a televisão, com os celulares, o que foi essa história do cinema antigamente e hoje em dia do vídeo em geral, né, e também passar para eles um pouco de ferramenta no sentido deles poderem fazer os seus próprios vídeos. Frederico vai mais longe. Ele orienta as pessoas a irem além, a fugirem do convencional e a buscarem desafios. Muitas vezes em formatos já padronizados, como por exemplo cinema de ficção, ou mesmo jornalismo em muitos casos, né? A gente sai para a rua já sabendo o que vai filmar, assim, já tendo a coisa pré-estabelecida, assim. Agora, a questão que a gente propõe sobre o documentário, né? A função que o documentário exerce é de realmente sair a campo, sair na rua, ir em busca da realidade, ao invés de estabelecer o que essa pessoa vai falar,
né, ao invés de dirigir a fala dessa pessoa e a ação dessa pessoa, é importante que você estabeleça uma relação com ela, né, uma relação de cumplicidade com ela e que respeite a autonomia dela, né? Mestre e doutorando em filologia clássica, Frederico explica que o ideal na produção de um documentário é deixar que ele tenha suas próprias conclusões e surpresas. É a questão do risco do real, né? Porque quando você se abre para o real, quando você não fixa né, a informação previamente, assim, você permite que o outro fale, aquilo pode te surpreender, né, sem que você... e pode mudar completamente, né, a sua visão prévia, né, do mundo, né? Então o interessante é justamente ter essa abertura, né, para surpresas, para o acidente, para o acaso, né? E para quem não sabe como produzir e editar um vídeo, Daniel explica que existem ferramentas na internet para tirar qualquer dúvida. A edição, ela é na verdade o processo quando o filme se faz, né? Quando ele realmente vira o produto imagem A mais imagem B e a gente vai ver aquele resultado. Hoje em dia as ferramentas estão aí, tanto no nosso celular quanto no nosso computador. Eu acho que a gente tem um grande professor hoje em dia que é a internet. Se você procurar na internet, tem muitos cursos, aulas online de como você... Não é um processo difícil, na verdade, é uma coisa meramente técnica ali, talvez seja muito simples como se editar um texto no Word. A gente também pode editar um vídeo juntando uma imagem que você gravou com a outra. A questão é a gente entender que uma imagem... Quais são as relações de uma imagem com a outra e o que é essa informação que a gente está criando no produto final. Nós vamos fazer um rápido intervalo e na volta vamos mostrar o trabalho de agentes de endemias para levantar o índice de infestação do Aedes aegypti em Patos de Minas e os cuidados necessários com os cães de estimação nesse calorão. Não saia daí. A UAITEC abriu 71 cursos de capacitação gratuitos. As oportunidades são para os 17 territórios de desenvolvimento de Minas Gerais e inclui cursos como produção de velas e sabonetes artesanais, produção de doces, maquiagem para festas, além de dicas para atender bem e ainda orientações para colocação no mercado de trabalho e empreendedorismo. Parte das atividades ocorre por meio da modalidade de educação à distância, com carga horária que varia de 10 a 80 horas. Em Patos de Minas, a UAITEC fica na Rua Canadá, número 454, no bairro Boa Vista. Outras informações podem ser obtidas também pelo telefone 3822-9700. O Programa Municipal de Combate à Dengue iniciou o levantamento do índice de infestação do Aedes aegypti na cidade. O trabalho é importante para planejar o trabalho que será realizado para combater o transmissor da dengue, zika vírus e febre chikungunya. Agentes do Programa de Combate a Endemias estão visitando casas de Patos de Minas para o desenvolvimento do segundo LIRA, levantamento rápido do índice de infestação por Aedes aegypti. O objetivo do levantamento é identificar as áreas da cidade com mais ocorrência de focos do mosquito e os criadouros predominantes. Essas informações possibilitam a intensificação das ações de combate nos locais com maior presença do mosquito. Bom, nós começamos hoje o segundo LIRA desse ano, sendo realizado em 3 dias. Esses 3 dias vão servir para que os agentes de combate a endemias visitem os imóveis e, caso eles encontrem larvas, eles vão estar recolhendo e a gente vai encaminhar para um laboratório e estar analisando se é a Aedes aegypti ou não. E também serve para a gente traçar estratégias de trabalho após o LIRA, para saber nos direcionar melhor onde tem um índice maior de infestação, como devemos atuar ali naquela área. De acordo com o agente de combate a endemias, milhares de casas serão visitadas durante os 3 dias do levantamento. Todos os agentes de combate a endemias, eles estão devidamente uniformizados, com a camiseta de uniforme, identificando direitinho que são agentes do programa de combate à dengue.
Então, quando o agente de endemias bater na sua porta, abre as suas portas para ele, deixa ele dar uma olhadinha no seu quintal, aquela bandeja atrás da geladeira, que muitas vezes quando a gente chega e vai falar com o morador, ele tem uma certa resistência e diz que não acumula água ali. A gente encontra muitos focos nessas bandejas, os pratinhos de planta. Sigam devidamente as orientações que o agente de combate a endemias te repassar, é muito importante. No mês de julho, os agentes realizaram o primeiro levantamento na cidade e o resultado obtido foi 0,2%, sendo considerado baixo. Entretanto, segundo o agente de combate a endemias, este ano o município vem enfrentando uma epidemia de dengue. Até o momento, foram notificados 2.066 casos, sendo que destes, 511 são positivos. Esse ano, infelizmente, nós tivemos uma epidemia, 2.066 casos notificados. Esse número é um pouco preocupante, mas vale lembrar que esses 2.066 são todos os casos suspeitos, não os confirmados. Confirmados, nós tivemos cerca de 511 casos. E mesmo sendo um número que a gente não precisa considerar tão alto pelo número de habitantes aqui do município, isso nos preocupa bastante, porque é uma epidemia sim, devemos nos manter atentos e fazer cada um nossa parte no dia a dia. O resultado do levantamento rápido sai na próxima quinta. Até lá, vale a pena dar uma conferida na residência e estar sempre em alerta. É importante verificar cada item da sua casa mesmo. Conforme eu disse, as calhas, a gente tem que ficar atento a elas, dar manutenção e fazer a limpeza delas. Muitas vezes acumulam folhas quando são perto de árvores, outras sujeiras que impedem da água escoar pelo cano. Ficar atentos aos pratinhos de planta também, com calor forte. Qualquer quantidade mínima de água ali vai servir de criador para o mosquito também. A bandeja atrás da geladeira, pelo menos uma vez por semana, vistoriar ela direitinho. E é isso, é manter o cuidado mesmo. O calor forte continua e os patenses buscam alternativas para amenizar o desconforto. Os mesmos cuidados devem ser dispensados também aos animais de estimação. Os especialistas alertam que os cães sofrem ainda mais com as altas temperaturas. Você sabia que animais de estimação sentem tanto ou até mais calor do que os seres humanos? De acordo com o médico veterinário, a época mais quente do ano afeta a disposição e a saúde dos bichinhos. Falando particularmente do cão e do gato, que são os pets mais convencionais que a gente encontra hoje, eles sofrem da mesma forma que os humanos. Então, eles aumentam a temperatura, ficam mais ofegantes, têm menos disposição para as atividades físicas, As aves, no geral, elas têm a temperatura mais alta que o cão e o gato. Então, nessa época do ano, seria uma época mais ideal para elas. Tanto é que a época reprodutiva ideal das aves é agora, Agora, os coelhos, hamster, chinchila, já são animais que sofrem muito com o calor agora. Então, são animais que obrigatoriamente devem ficar em locais sombreados e com a temperatura mais baixa. A estudante Bruna Assis, amante dos animais e dona de 2 cãezinhos, está sempre atenta para garantir o bem-estar dos seus bichinhos nos dias de calor. Eu procuro tosar, Toso para ela não sentir tanto calor, coloco água gelada, faço cenoura também gelada para ela e também procuro congelar frutas. De acordo com o veterinário, os cuidados tomados por Bruna fazem todo sentido, pois ao contrário das pessoas, os bichinhos de estimação não possuem as glândulas responsáveis pela produção de suor e equilíbrio da temperatura corporal. Portanto, para aliviar o calor, eles precisam lançar mão de outros mecanismos de resfriamento. E a ajudinha dos donos sempre vai bem. Assim como no humano, as estratégias são praticamente as mesmas, Então, principalmente aqueles animais de pelos mais longos, como o Shih Tzu, o Poodle, ou as raças nórdicas, como o Husky siberiano, as alternativas que nós temos é deixar o animal no local mais sombreado e mais fresco possível, A gente pode usar dos artifícios do ventilador ou mesmo do ar-condicionado para baixar a temperatura do local, para amenizar a temperatura do animal. E uma dica muito boa e muito simples é adicionar alguns cubos de gelo ao bebedouro do animal.
não faz mal, auxilia nessa troca de calor também, né? O banho também ajuda, porém tem que tomar um pequeno cuidado, que é diferente do humano, que a gente toma aquele banho e deixa úmido realmente, né, para aproveitar a temperatura baixa da água. No cão, se a gente deixa ele úmido, a tendência é aparecer algumas dermatites e problemas associados à pele. Então, de qualquer forma, quando você dá o banho no animal, o ideal depois é secar ele muito bem. Se o calor não for amenizado, o bichinho pode apresentar sintomas de hipertermia. Nesse caso, a recomendação é procurar um médico veterinário. Normalmente o animal que apresenta febre, ele tende a ficar mais quieto, é aquele animal que está mais apático, muitas das vezes para de alimentar, procura mais o bebedouro, uma fonte de água por mais tempo, né? E o proprietário ele pode aferir a febre do animal com um termômetro mesmo desse vendido em farmácia. Não é muito recomendado porque é um procedimento veterinário também, querendo ou não, né? Mas normalmente a barriguinha do animal ou o nariz em altas temperaturas é um indicativo que o animal esteja com febre. Nem sempre a barriguinha ou o narizinho quente é indicativo da febre. Então o proprietário tem que ter aquele parâmetro do normal do seu cão com o da febre para ele saber a diferença também, né? A dívida pública federal brasileira, que inclui os endividamentos interno e externo do governo, registrou alta de 3,1% em setembro deste ano para 3 trilhões e 40 bilhões de reais. A informação foi divulgada nesta terça-feira pelo Tesouro Nacional. Em agosto, o endividamento público somava 2 trilhões 950 bilhões de reais. Foi a primeira vez que a dívida superou o patamar de 3 trilhões. Em instantes, Polícia Militar prende irmãos por ameaça e posse ilegal de arma de fogo no bairro Caramuru. E Polícia Civil prende 4 homens por tráfico e associação para o tráfico. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais anunciou hoje que recebeu a cópia da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o governador do estado, Fernando Pimentel, acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, os deputados estaduais vão deliberar se autorizam a abertura de ação penal contra o governador. O rito processual no Legislativo Mineiro ainda será aprovado pela mesa diretora e pelo Colégio de Líderes da Assembleia. O artigo 217 determina que a autorização para a instauração do processo depende da anuência de 2/3 dos parlamentares da Casa. 2 irmãos foram presos pela Polícia Militar no início da tarde de hoje por posse ilegal de arma de fogo e ameaça. Eles tentaram fugir e acabaram batendo no muro de uma residência. Os autores já são conhecidos no meio policial. A Polícia Militar recebeu uma denúncia informando que 2 suspeitos em uma motocicleta teriam ido até uma residência na rua Potiguares e ameaçado 2 homens. Eles estavam com uma faca e uma machadinha e acusavam os amigos de terem roubado uma porção de drogas que estava enterrada no quintal onde eles moram. Como os amigos estavam juntos no dia em que esconderam o material, os irmãos suspeitaram que os 2 teriam furtado o entorpecente e que não foi encontrado. Durante o deslocamento da viatura, os autores foram avistados pelos militares. Tive uma ligação ao Copom, onde 2 vítimas que residem no Céu das Graças havia ligado no 190, alegando que 2 indivíduos em uma motocicleta, inclusive o passageiro sem capacete, havia passado na residência e ameaçado eles de morte. Enquanto a gente deslocava pela referida rua, nós deparamos com o motociclista e o passageiro estava sem capacete. A gente acompanhou, tentando abordá-los e mesmo com giroflex, com sirene, dando ordem de parada para eles, eles não obedeceram. Na moto estavam os irmãos Renato Victor Rodrigues, de 23 anos, que conduzia a motocicleta, e o Raninier, o Alex Rodrigues Silva, de 19 anos, que estava como passageiro e sem capacete. Os suspeitos não obedeceram à ordem de parada e, durante a fuga, bateram em um muro de uma residência na rua Olímpio Borges, no bairro Padre Eustáquio. O impacto foi tão forte que derrubou parte da alvenaria. A Yamaha YBR ficou bastante danificada.
O SAMU chegou a ser acionado e os dois foram encaminhados ao hospital regional. Em dado momento, quando foram fazer o retorno em uma esquina, eles perderam o controle e veio a bater em um muro de uma residência. A princípio, o jeito que foi o acidente lá, a batida no muro, a gente achou que provavelmente haveria fratura. A gente acionou o SAMU e eles foram conduzidos para o regional, mas felizmente eles não tiveram nenhuma fratura, apenas ferimentos. Ainda durante a ocorrência, as vítimas informaram à polícia de que na casa dos irmãos, na Rua 1, no bairro Jardim Itamaraty, havia uma arma enterrada no quintal. Os militares foram até o local e localizaram uma arma calibre 32 com 6 munições intactas. Quando a guarnição, em apoio à nossa, foi nessa residência, lá eles franquearam a entrada, foi verificada a residência deles, não foi encontrado droga. E eles relataram que na casa desse condutor da motocicleta que ele havia escondido um revólver. E a guarnição em seguida deslocou até a residência do condutor e do passageiro da motocicleta, que são irmãos, e lá, ao verificar um monte de areia, nesse monte de areia foi localizado uma camiseta e nessa camiseta estava um revólver calibre 32 municiado com 6 munições intactas. Após receberem alta no hospital regional, os irmãos foram encaminhados à delegacia junto com a arma, a faca e a machadinha. Eles são velhos conhecidos da polícia e possuem várias passagens. São usuários, já tem problemas aí com disparo de arma de fogo, tanto já atiraram como já levaram também. E nós estamos aqui na delegacia agora, vai ser feito o REDS, repassando aí os dois e os materiais para o delegado de plantão. Esse condutor da motocicleta, ele foi preso há mais ou menos uns 10 dias com uma moto furtada. A moto em que eles estavam e que se envolveu no acidente pertence ao pai deles. Renato e Raninier não são habilitados. A motocicleta foi removida para o depósito credenciado da Polícia Civil. A moto é do pai dele. O pai dele estava para a zona rural. E ele, mais o irmão, saiu na motocicleta, pegou a motocicleta, localizou a chave que estava lá em um quarto e saiu na motocicleta. A motocicleta é do pai deles, está legalizada, porém devido à direção perigosa, que a gente não parou para nós, a gente deu as ordens de paradas, como eles praticaram direção perigosa, ela foi guinchada ao pátio credenciado. Ele é habilitado? A Polícia Civil prendeu 4 pessoas por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os autores foram apresentados nesta tarde. Cerca de 300 gramas de crack que estavam sendo negociados foram apreendidos. A Polícia Civil recebeu informação de que em uma residência na Rua Carmo do Paranaíba, no bairro Vila Rosa, estaria acontecendo o comércio ilícito de drogas. De acordo com o delegado que comandou a operação, Dr. Everton Evangelista, uma porção de crack estava sendo negociada entre 4 homens. Bom, os investigadores receberam informações de que na residência do Cristiano, ele e o seu comparsa Silas estariam comercializando aí considerável quantidade de drogas com o Lineker e com o Pablo. Na casa que pertence ao Cristiano Batista Oliveira, de 29 anos, conhecido como Bulego, foi apreendido cerca de 300 gramas de crack, que renderia cerca de 600 pedras. Além dele, também foram presos Silas Júnior Gomes de Oliveira, também de 29 anos, Lineker Atanael Silva, de 24 anos, e Pablo Júnior Rocha, de 28 anos. De acordo com o delegado, Silas trabalha para Cristiano e os dois seriam fornecedores da droga. Já Lineker e Pablo seriam os compradores. Todos moram em Patos de Minas, mas a suspeita é de que a droga seria comercializada em Santana de Patos e Presidente Olegário. Os investigadores realizaram uma campana, aguardaram o momento da chegada do Lineker e do Pablo e realizaram a abordagem no imóvel, detendo os dois e também localizando aí 300 gramas de crack, que dá aproximadamente mais de 600 pedras aí, daquelas que são comercializadas. Bom, a gente acredita que o destino dessa droga, especificamente por estar sendo adquirida pelo Lineker e pelo Pablo, as cidades de Presidente Olegário e também o distrito de Santana de Patos. Haja vista que o Lineker foi jurado de morte ali na região do Jardim Esperança e não estaria mais comercializando drogas naquela localidade. Na casa onde mora Cristiano, os policiais também apreenderam relógios e aparelhos de telefone celular de origem duvidosa.
2 veículos usados pelos autores, que valem juntos cerca de R$100 mil, também foram apreendidos. O delegado também informou que vai verificar quem seria o proprietário do imóvel e pode pedir também o perdimento do bem, da mesma forma que ocorreu com Silas, que já foi condenado por tráfico e também teve imóveis impedidos. O combate do tráfico de drogas não é só a apreensão da droga propriamente dita. Ela passa por vários segmentos, dentre eles, né, a descapitalização dos traficantes. É isso que a gente vem trabalhando e demonstrando à justiça, de que embora o veículo esteja em nome de terceiros, né, e os imóveis também, mas são pertencentes àqueles traficantes. Como aconteceu no caso do Silas, né, uma decisão aí inédita na cidade de Patos de Minas, em que houve o perdimento aí de propriedades do mesmo. Para a polícia, a maioria dos crimes na cidade possui ligação com pessoas envolvidas no comércio de drogas. Tem alguns grupos na cidade, vamos dizer assim, né? Alguns fornecedores de drogas, algum que atua no Jardim Esperança, naquela região, outro aqui na região do Fundão, esse que já estava se articulando para poder fornecer drogas em outras cidades, também em distritos, né? Então eles vão se articulando, mas via de regra são os mesmos envolvidos sempre. Todos já possuem passagens pela polícia em envolvimento com o tráfico de drogas. Eles deverão ser indiciados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. De acordo com o delegado, a denúncia da população é fundamental para a desarticulação de quadrilhas como esta. Todos eles registram antecedentes pelo crime de tráfico de drogas. Especificamente o Silas e o Cristiano já foram condenados, o Silas já teve perdimento de bens, o Lineker foi preso também no início do ano em razão daquela operação Rescaldo, né, que deu continuidade aos trabalhos da Polícia Federal, que prendeu em Uberlândia o Kécio e o Cristiano, daqui de Patos de Minas, que atuava ali na região do Jardim Esperança. Então todos eles são velhos conhecidos aí da polícia e infelizmente continuam aí trabalhando no tráfico de drogas. Tudo veio a partir de uma denúncia. Nós já estávamos, né, atrás do Silas, investigando ele há algum tempo, haja vista que já tínhamos conhecimento de que o mesmo não teria parado com o tráfico de drogas. Mas assim, um momento oportuno, né, para que a gente realize a abordagem, realmente depende muito aí da ajuda da população, de um vizinho que vê uma movimentação estranha no imóvel e ajuda a polícia a desencadear as operações. A seguir no NTV News, você vai conhecer a Casa dos Profetas. A entidade acolhe moradoras de rua em Patos de Minas. O Sindiúti Patos de Minas vai realizar uma conferência regional no próximo dia 29 para discutir com a categoria sobre a PEC 241, que limita os gastos públicos e tira dinheiro da educação, a reforma da Previdência e a reforma do ensino médio. As palestras serão ministradas pelo professor de Economia Hermano Caixeta Ibrahim e pelo professor de Filosofia Milton César Júnior Soares. As inscrições podem ser feitas até o dia 27. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3814-0007. Você vai conhecer agora a Sociedade Casa dos Profetas. A entidade foi criada para acolher moradores de rua, ajudando-os a se livrarem do vício do álcool e das drogas. A instituição não tem fins lucrativos e depende da ajuda da população. A comunidade Reintegração Casa dos Profetas existe há 4 anos, acolhendo moradores de rua e os ajudando a vencer o vício contra bebidas e drogas. A instituição, sem fins lucrativos, vive de doações e atualmente está com 16 internos. Aqui as famílias não têm como nos pagar, realizadamente, nos acertar com o bem financeiro como fazem as fazendinhas. Aqui a família que tem condição, que no caso hoje nós estamos com 16 alunos, 2 pessoas acertam R$300 por mês e uma cesta básica. Nós temos uma despesa realmente considerável de R$1.200 do imóvel, que nós pagamos, mas fora a água e luz da casa. Então, através desse trabalho, o que nos ajuda é a sociedade, são as igrejas, algumas famílias nos ajudam, falam para outras pessoas e algumas pessoas trazem. As padarias da cidade nos ajudam com a parte de pão. E o SEASA nos ajuda conforme sobra uma verdura, nos ajuda, tem outras pessoas que nos ajudam com a verdura que sobra. Nós vivemos assim, de doações. Ali, as pessoas que são acolhidas retomam a vida normal, cumprindo horários e ajudando nos afazeres da casa, além de realizar atividades laborais pela manhã. E então eles aprendem a ter horário para acordar, horário para lanchar, café da manhã, almoço, janta, horário de trabalhar.
cada um tem sua laboterapia do dia, então cada um vai ter a sua tarefa de ser feita, e ela é em rodízio, então só um fica naquele local constantemente fazendo aquilo. Então cada um faz um pouquinho de cada coisa. A casa é simples, mas tem espaço para tudo. Assim, os internos se ocupam durante todo o dia. Eles mesmos criaram uma academia para se exercitar, cuidam da horta, lavam roupas, desenvolvendo assim um espírito solidário e colaborador. É igual como até a lavagem da roupa. Então ele aprende a cuidar também das coisas dos outros. Não só dele, como também do teu irmão que está do próximo. Então eles começam a se unir. Antes na rua era matar, roubar e destruir. Aqui ele aprende o que é amor, coração, a união entre eles mesmos. Aqui depois ele volta para a sociedade e entregou a poder trabalhar na sociedade, ele tem outra visão do que ele não tinha antes. Muitos dos homens que foram abandonados pelas suas famílias e acolhidos na Casa dos Profetas conseguiram se restabelecer e hoje têm condições de procurar um trabalho e viver bem na sociedade. Luiz é um dos assistidos na Casa dos Profetas. Ele começou a se envolver com o álcool após a perda de alguns familiares em 2014. Desde então, vinha lutando contra o vício. Já passou por outras clínicas de reabilitação e fala do apoio e do quanto se sente bem ali, tendo uma nova chance de mudar sua história. Além de a bebida não ser nada que leve nada à frente, eu não tinha um parente, não tinha uma família. E esse lugar aqui foi um dos lugares também que eu achei um apoio. Deu um apoio, eu posso até falar assim, uma saída para os meus problemas. Não que eu tenha achado uma condição, muitas vezes a gente acha que para a gente ser feliz é obrigado uma condição financeira boa. Não, ao contrário. É obrigado você estar feliz consigo, com a própria pessoa, que quando a gente está feliz com a própria pessoa, ele está feliz com o mundo inteiro. Né? Então eu me sinto assim, aqui, né? Eu posso até falar assim, eu volto a reviver de novo, né? Da mesma forma que eu já fui um dia. Diante de algumas dificuldades, o coordenador da Casa dos Profetas, Fabrício Lamonier, pede a ajuda da população em forma de doações e convida a todos para conhecer este projeto. Eu dependo da sociedade, que ela se comova e me ajude, porque eu posso ajudar mais. Semana passada, nas quintas-feiras à noite, eu saio para levar um alimento para aqueles que estão na rua e ver aqueles que querem vir para a clínica. Porque aqui não trago a força, só vem aqueles que querem a mudança de vida. Se torna até mais fácil de eu trabalhar na vida deles, mas são aqueles que querem mesmo a mudança. Então eu vou lá, levo a comida. Aqueles que não querem se alimentou, eu levei o alimento para ele. E aqueles que querem eu trago. Tem 4 querendo vir, mas eu estou sem cama, eu estou sem colchão. Eu estou com um senhor de já quase 60 anos, que não tem família, não tem nada, estava no mercado municipal e hoje faz necessidade nas roupas. Então usa fralda, nós temos que dar banho, temos que cuidar. Eu estou precisando de um colchão para ele. O colchão dele é de espuma, já acabou o colchão dele, entendeu? Está bem, até um cheiro, já está desagradável. E eu preciso de um colchão de plástico para ele, um colchão que possa ser lavado. Sabe? Então eu preciso de muitas coisinhas na clínica que só a sociedade pode me ajudar, porque nós não temos fim lucrativo para isso. A comunidade Casa dos Profetas fica na Rua São Geraldo, número 311. As doações podem ser levadas diretamente para a sede da entidade. Doações em dinheiro podem ser depositadas na conta 27020, agência 3444 da Caixa Econômica Federal. O NTV News desta terça-feira fica por aqui. Outras informações amanhã às 11h30 no 30 Minutos e às 19 horas em nova edição do NTV News. Uma boa noite para você e até lá.